eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a retomada das aulas. E por isso eu trouxe aqui a educadora, ela que também é mestre em administração e desenvolvimento de negócios, é gestora de carreira, a Andréia Deis. Ela vai conversar um pouquinho com a gente então sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda novamente ao Alesp Conecta. É um prazer estar com você, espero que esteja bem, Tayana, todos os que estão nos assistindo também, e nesse desafio agora realmente de volta ou não volta, o que é certo e o que é errado, né? Exatamente. E acho que você tocou num ponto importante para a gente começar aí. Para você, como educadora, o que você acha dessa retomada? Pois é, ainda bem que você perguntou como educadora, porque eu sou mãe de 3 filhos também, né, Tayana? Se você perguntar como mãe, Eu talvez a minha resposta seja diferente. Como sim. educadora, né, se a gente pensar no acolhimento que essas crianças estão precisando, principalmente do acolhimento social, porque o retorno às aulas, ele não é uma coisa só didática, até porque a gente já está considerando que nos próximos 2 anos nós vamos ter que resgatar esses conteúdos, digamos, didáticos que foram dados esse ano. Agora, se a gente pensar pelo acolhimento social das crianças, esse conforto social que essas crianças precisam tanto, né? Aí realmente é necessário. Se a gente pensar na saúde também, na forma de alimentação, em muitas famílias que vivem de forma precária, em espaços muito pequenos e que nesse contexto todo realmente tem visto o que a gente chama de uma depressão mesmo psicológica, né? Desse me tiraram tudo, né? Então, dessa incerteza. Então, se for olhar por esse lado social e psicológico, dessas crianças é importante. Agora, é importante fazer com segurança, consciência e sabendo o que você vai fazer. Né? Então, o reforço escolar, por exemplo, é diferente de você querer impor que todos voltem e dentro dessa imposição você acreditar que todos vão estar lá se sentindo extremamente confortáveis. Até porque uma pesquisa recente que coloca para os pais, 69% se sente realmente desconfortável, tem medo que seus filhos voltem às aulas. Então, isso também não pode ser desconsiderado. Então, eu entendo como importante para o acolhimento social dessas crianças, mas entendo também que tem que existir uma premissa básica aí, que é ouvir o pai, mãe e o que você vai fazer nesse período de retorno a essas aulas. É verdade. Na verdade, você tocou em vários pontos, né? Essa retomada das aulas tem vários lados, né? Tem o lado dos educadores, tem o lado assim, das crianças e tem aí também a classe social. Acho que muda muito também, né? A questão de ouvir os pais. Acho que muda também muito a questão da idade do aluno, né? Você trabalha normalmente com alunos de qual faixa etária? Eu trabalho mais com alunos mais jovens e adultos, né? Então, trabalho graduação e pós-graduação, né? Já trabalhei crianças, hoje muito menos, hoje eu faço mais trabalhos mais sociais voltados a crianças, e sou mãe de 3, aí tem 2 crianças também, né? Por isso que eu falo que essa volta social, por exemplo, para os menores, está fazendo mais falta do que para os maiores. Porque os maiores, se a gente pensar em interesse e necessidade, né? A vida, se a gente for pensar o nosso conforto emocional, a gente tem expectativa, necessidade e interesse. Então, o jovem, né, e o adulto, ele acaba tendo outras, né, se inserindo de outras expectativas, ele tem um campo racional maior, né, de consciência de falar, poxa, eu entendo a razão pelo qual eu estou sendo inserido, coisa que a criança não tem, né? Então, para a criança, isso realmente está sendo uma dor, um sofrimento, porque ele não consegue ter esse entendimento do que é importante. Então, isso, expectativa, importância, necessidade, e aí eu colocaria uma palavra, Tayana, nesse retorno, essencialidade. Então, quais são as crianças, né? Quais são os grupos que, na sua essencialidade, se favoreceriam mais com esse retorno? E quantas dessas crianças poderiam estar em sala? Porque a gente está falando de 30% nesse momento de retorno, né? E aí as outras, ela vai acontecer gradativamente, com um detalhe grande. A incerteza não foi embora, a vacina não surgiu. O medo continua. Ou seja, alguns países que nós já percebemos que tentaram voltar, se a gente pensar aí como, né, como alguns benchmarks fazendo aí, pensando em França, pensando na própria Espanha,
pensando num dos países da Ásia que voltou, na verdade, um professor que voltou, uma turma que voltou, gerou 153 contaminados, né? Então, se a gente pensar em todos esses aspectos, por isso que eu falei, essencialidade. Quais são os grupos que se beneficiariam e que precisam mais desse retorno? Não é aquilo, né? Quem eu quero que retorne, né? Por quê? Porque se a gente pensar no conteúdo pedagógico, isso vai ser resgatado aí nos próximos 2 anos. A gente vai ter que trabalhar nesse ajuste de como foi dado este ano. Agora, se a gente pensar em acolhimento social e de saúde psicológica e biológica, a gente precisa pensar em essencialidade. E aí é que eu questiono, será que está sendo pensado nisso, né? E aí você realmente acolher esses que precisam dessa maior, né, necessidade hoje desse retorno. E para essa faixa de idade dos alunos que você atende, os jovens e adultos, pós-graduação, o que você acha desse retorno? E como você acha que vai ser a situação aí que você vai encontrar de retomada? Se essa retomada já está acontecendo, conta pra gente. Então, ainda não, né? Esses alunos, né? Se a gente pensar no adulto e a gente pensar tanto na graduação quanto na pós-graduação dos pós-graduandos, nós temos um mindset de razão um pouco maior. E o que eu tenho percebido é que pesquisas feitas com os alunos, eles estão muito divididos, né? Eu diria que está quase empatado. Uma grande maioria diz, se voltasse, nós voltaríamos, e uma grande maioria diz, se voltar, eu desisto e não volto, a não ser que tenha um sistema híbrido. Por quê? Porque o que ainda permeia é o medo, né? A vacina não existiu, ainda não tem, então eu não estou me sentindo seguro para voltar. E para o adulto isso é mais lógico, tem, não tem, existe, não existe. Por exemplo, o medo da morte eu percebo maior nos adultos, que têm uma consciência maior do que a morte e do que a doença poderia causar, do que na criança. Muitas crianças são, inclusive, a gente diz, elas não são colocadas tanto com esse conteúdo pelas famílias, né? Elas são mais protegidas quanto ao conceito do que é a morte, de como vem a morte. Tem uma pessoa que trabalha comigo, só para exemplificar o que está acontecendo, e que o gatinho ficou doente, né? E aí ela deixou de vir trabalhar, aí 2 dias chorava todos os dias, e o gato ficou doente, o gato foi internado, e agora o que vai acontecer com o gato? Por quê? Porque no final, eu fazendo os questionamentos, eu falando, olha, mas a sua criança, ela precisa ter segurança social e psicológica para lidar, porque a vida é um ciclo, né? A gente vai nascer, vai se desenvolver, vai crescer, e vai chegar uma hora que todos vão morrer, né? Então não tem como você esconder isso. Ela, não posso, o gato não pode morrer. E ela gastou o que tinha e o que não tinha. O gato tá bem. Mas, moral da história, a criança não aprendeu a lidar com a perda, né? Então, muitas crianças, elas são protegidas com relação a isso. Então, elas não entendem o conceito e não sabem da gravidade do problema. Diferente do adulto, que normalmente o jovem, né, se a gente pegar os aí quase se formandos, dos graduandos, dos pós-graduandos, eles já viveram, já perderam entes queridos, eles sabem o que é uma doença, então ele tem uma aferição racional maior, né, de decisão, né, então eu percebo, né, bastante, a gente tem discutido muito isso lá, né, e aí vai voltar ou não, e o que a gente tem percebido é que vai voltar um híbrido, né, ou seja, volta quem quiser, né, o professor vai voltar e vai começar a gravar as suas aulas e dar as suas aulas síncronas dentro da sala de aula, mas não com a presença obrigatória dos alunos, vai continuar quem quiser assistindo pelos canais digitais, e a gente vai ter uma quantidade muito menores, mas isso é sugestivo. Olha, o aluno quer ir, vai, não quer ir, ele continua assistindo e faz as suas entregas. Porque aquilo, né, Tayana, do que eu te disse do ouvir, não dá para você impor, falar, olha, vai vir uma ordem governamental. Eu ouvi dessa minha mesma funcionária hoje, que tem 3 filhos na escola pública. E o que ela me disse? Ela falou, ela fez assim, o governo pode até exigir falar que volta dia 8. Meus filhos não voltam. Então você entende que a saúde, muitas vezes, e a vida, ela não é, por mais que o governo ele venha padronizar, ele queira cuidar, mas ela tem a propriedade do indivíduo, ele tem o livre-arbítrio de falar eu quero e eu não quero. E o governo tem que continuar dando suporte para que essas famílias que não se sentem confortáveis, que elas continuem nesse sistema híbrido de assistindo à distância,
e fazendo com que isso o meu receio é que se torne um caos maior, né? Porque o conflito fica tão grande, porque aí no entendimento que veio da literatura dela do Estado, né, do documento, estava lá, é obrigatório o retorno dia 8. Ela virou para mim e ela falou, minha filha não volta. A filha é minha, não é dele, não é do governador. Foi assim que ela respondeu. Então, a gente precisa pensar nesses pais que estão respondendo e falando: olha, eu estou preocupado com isso. Não dá para tomar uma decisão unilateral, eu sei o bem de todos, né? Vou favorecer e vou colocar. Então, por isso que eu falei essencialidade. As famílias que realmente se colocarem e falarem: eu preciso desse acolhimento, desse retorno, vamos acolher. E as que falarem, eu não me sinto confortável, vamos acolher também com esse sistema híbrido, né? Porque pelo que a gente tem percebido, vai ser obrigatório um dia por semana, né, no estado, e os outros, como só volta 30%, os outros continuam remoto. E presencialmente são obrigatórios. Mas cuidado com esse é obrigatório, porque a gente tem grupos de risco nesse é obrigatório, né? E aí, de repente, você tem uma evasão aí pelo medo. É obrigatório? Então eu desisto. Então eu paro aqui. Então tem que tomar cuidado com a interpretação de como a sociedade tem recebido isso também, né? É importante essa colocação que você fez, né, do obrigatório, até porque é muito importante também o que as instituições de ensino também estão fazendo, desse ensino híbrido, porque a gente sabe que tem muita gente aí, vamos falar dessa faixa etária que você trata, que são os graduandos e pós-graduandos. Muitos têm também problemas respiratórios, estão no grupo de risco, têm um problema cardíaco, então, e tem pessoas mais velhas também, né? Então, realmente, tem que se pensar em tudo isso. E pensando já na faixa etária dos menorzinhos, que às vezes ficam metade do dia na escola e a outra metade ficam com os avós, né? Então, realmente é uma coisa, um retorno polêmico, né? Até porque a gente ainda não tem a vacina e nem a segurança de um tratamento efetivo. Então, realmente são muitos os pontos, né? Em que a gente tem que analisar. Agora, o E que você eu queria acha? colocar. Ai, desculpa, Tayane, desculpa. Não, pode É que falar. eu queria te pedir licença e eu queria pedir para você tocar num assunto que tem se tocado pouco. Será que os professores, que está todo mundo falando de profissionais da saúde, sem desmérito nenhum, são os nossos grandes guerreiros, mas alguém questionou os professores os quantos se sentem seguros com esse retorno ou não? Porque os professores, boa parte, né, que teve que se adaptar, tiveram problemas psicológicos. Eu li até uma pesquisa recente que, inclusive, profissionais de saúde, psicólogos, aí tiveram também um processo aí de depressão acentuada. Os professores também entraram, por quê? Porque foram muito criticados, alguns demoraram para entender as ferramentas e como que era, e apanharam muito porque a didática não estava adequada, porque eles não sabiam usar. E eu falo eles e eu junto, tá? Quando eu falo eles, nós. Né? Teve um desconforto muito grande também, visto pelo lado dos professores. Os professores, eles foram... eu lembro que eu saí da sala de aula no dia 12 de março, na semana seguinte disseram, olha, a gente vai começar agora dessa forma híbrida, né? Quer dizer, híbrida não, online, e a gente nem sabia como usar as ferramentas e a didática não estava adequada para isso, e foi bem precário esse início. Então, quando a gente fala do retorno agora, você falou da idade, tem muitos professores que são grupo de risco. Tem professores moram com pais, com pessoas de idade, que usam transporte público. Será que esses professores também foram ouvidos? Eu ouvi que eles estão sendo testados. Por quê? Porque muitos têm medo de falar. E é o que a gente escuta. Olha, mas se eu disser não e falar que eu não quero retornar, você mandar embora. Mas aí até que ponto esse professor ele também vai estar pronto ali didaticamente para receber e passar segurança para esses alunos? Porque a gente não oferece o que não tem. Se esse professor chegar lá com medo, assustado, inseguro, o que realmente ele vai transmitir para essas crianças ou para esses adultos? Sim. E aí você tocou nessa parte dos educadores, né, dos professores. A gente até conversou há meses atrás, no começo da pandemia, a gente teve uma entrevista e a gente comentou bastante sobre alguns professores que talvez não tivessem ali, não conseguiam bem esse ensino da mesma forma que eles davam dentro de sala de aula. Alguns professores, é claro, como os alunos, também tiveram dificuldade, né, no começo.
E eu acho, justamente pelo que eu venho conversando com educadores, com amigos professores, com amigas professoras, além deles não estão sendo ouvidos nesse retorno realmente, eu acho que eles foram pouco ouvidos também lá no começo. Eu acho Sim. que eles tiveram pouca assistência no começo. Então, talvez isso realmente que trouxe esses dos alarmantes de depressão, né? Não só para É, alunos que estão em casa, como pais e também os educadores. Porque foi realmente é. um momento onde todo mundo foi pego de surpresa e talvez essa retomada seja outro momento que todo mundo está sendo pego de surpresa também, né? E tem uma coisa que está se falando pouco também, né? Acho que as pessoas estão entendendo, ficou todo mundo em pandemia, está todo mundo feliz, saudável. As pessoas estão extremamente oprimidas e desgastadas pelo que está sendo essa pandemia, né? Foi uma perda, um desgaste grande emocional para essas pessoas. Não foi pouco, não só professores, alunos, famílias. Alguns perderam pessoas, outros empregos, outros pegaram a doença e ficaram acometidos e tiveram o trauma hospitalar e da doença. Então, não dá para considerar que agora está todo mundo assim, né? Estamos felizes, descansados, ficou todo mundo dormindo, né? E ninguém fez nada. Né? Foi uma época de sobrevivência muito forte. Isso a gente chama, né, dos axônios percebidos. O que são os axônios percebidos? São os comportamentos percebidos pela sociedade. Né? Então, as pessoas ficaram, por exemplo, mais acuadas, com mais medo de falar. Então, não vou me expor, eu não vou falar, porque se eu falar eu perco o emprego, ou se eu falar o outro não vai concordar. Então, teve uma certa intimidação das pessoas também com relação à sua certeza. E isso não pode ser desconsiderado agora também, né? Então, na minha opinião, esse retorno todo, e você disse muito bem no início, esses professores, esses educadores não foram ouvidos, não foram as ferramentas ali, cada um foi dando jeito do jeito que dava, a didática também. Aí é lógico que o primeiro período foi ali de teste, o segundo de aprendizado, aí o terceiro, agora entendemos realmente o que dá para ser feito. Só que o emocional não voltou lá atrás. E você foi pressionado por todo esse tempo, né? Assim como para os alunos também, né? Então, a gente precisa entender que esse acolhimento da volta, ele não pode ser só didático, metodológico e instrumental. Ele tem que ser um acolhimento também, ali socioemocional para receber, ouvir esses alunos, ouvir o que eles trazem, ouvir os seus receios, os seus anseios, as suas expectativas, fazer um ponto de encontro do que eles trazem, para falar agora como que eu posso prosseguir a partir daqui, né? Tem uma responsabilidade social maior, né? Uma consciência maior só do que achar, olha, vamos ver o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam, porque não é por aí, né? Existe vários fatores que vão ter que ser considerados nesse retorno também, né? E esse retorno é uma pressão também, porque na verdade é um teste. A gente não sabe como vai ficar, se os números vão aumentar de casos. Como você bem disse várias vezes agora na entrevista, a gente ainda não tem a vacina, então a gente não sabe como vai ficar. E como você bem disse, também a responsabilidade social, infelizmente, nem todo mundo tem, a gente sabe, porque a gente tem visto em noticiários, nesse tempo de calor, praias lotadas. Isso tudo é um problema muito grande, porque boa parcela, infelizmente, não tem consciência e aí vai frequentar salas de aula com pessoas em risco, né? Então, realmente, é uma volta com pressão, porque ninguém sabe como vai ser, né? E detalhe também, né? Nós estamos ainda acompanhando pelos noticiários uma segunda onda de contágio nos outros países também. Quer dizer, alguns que já estavam se considerando que estavam sob controle, que estava tudo bem, já estão voltando de novo às limitações anteriores. Está vindo uma segunda onda de contágio. E quem garante que isso também não vai acontecer conosco aqui? Eu, sinceramente, se você perguntasse para a Andréa Deis, como educadora, mãe de família, né, que tem 3 filhos, a minha opinião pessoal é que ninguém precisa concordar. Este ano, fisicamente, presencialmente, eu não voltaria. Né? Eu acho que existem formas, eu abriria as escolas sim para fazer esse acolhimento social de uma forma informal, dando alimentação, fazendo grupos de estudo, fazendo reforço, oferecendo merenda, acompanhamento ali comportamental e psicológico para essas crianças, estando próximo, né, falando sobre o assunto, né, ou seja, acolhendo o que a gente recebe. Mas eu não colocaria, se fosse a minha opinião pessoal, se estivesse isso na minha mão,
Pensando no social, foi o que eu falei, na essencialidade, eu receberia as famílias que precisam. Mas eu não colocaria isso como uma imposição, como, olha, é agora, por tudo que foi passado e principalmente porque a vacina ainda não foi dada, não foi ministrada e não existe a segurança psicológica para essas famílias, essas crianças ou para a sociedade dizer, eu realmente posso sair, a garantir a vida, né? É que nada vai me acontecer. E agora, com tudo isso, né, que a gente conversou aqui, o que, que você espera no seu retorno? Aí, como professora, em sala de aula, com os seus jovens alunos e adultos também. E eu estou voltando agora porque eu, além de dar aula nas faculdades, eu também faço treinamento para empresas, né? Faço in company. E as viagens estão começando. E aí é que eu estou, até vou colocar uma questão, né? Por exemplo, eu estou questionando, e eu não tenho outra residência, eu só tenho a minha em São Paulo. Eu falei, poxa, se eu tivesse um lugar, eu não queria voltar para minha casa. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que tem um pouco mais de probleminha respiratório, eu também tenho, né? Então eu vou voltar, aí é que eu falo da garantia à vida. A vida não está garantida para nós também. Se eu não tiver trabalho, eu não tenho como pagar as contas, eu não tenho como sobreviver. A minha família ainda custa, né? O dinheiro ainda paga as contas. Desde um pãozinho que a gente compra, para mim não veio um desconto de nada, né? Muito pelo contrário. A gente veio com aumento de água, de luz. Se você for olhar o próprio preço do supermercado, na minha opinião, aumentou muito. Se você for ver o arroz, por exemplo, itens essenciais de cesta básica, nunca estiveram tão caros. Eu, por exemplo, estava questionando esses dias como eu gostaria de ter um outro cantinho e, de repente, agora, nesse meu retorno, eu não precisar expor a minha família. Eu vou voltar porque é importante, porque eu preciso disso como garantia financeira para manter a minha família. Então, o que eu espero é que as pessoas tenham consciência, né? É o que você falou da utilização de máscara, né? Da exposição que essas pessoas estão tendo. Então, quem está se expondo mais, que não vá para a aula fisicamente. A garantia da consciência social do outro, Tayana, isso é que eu espero, né? Se você está se expondo tanto, aí de repente você vai levantar sua mão e vai falar, eu já estou saindo mesmo, eu vou para a sala de aula. Mas pense que tem outras pessoas lá que não estão se expondo e que elas estão só querendo sobreviver à crise, porque elas não têm, elas precisam daquele recurso para a garantia da família delas, para a sobrevivência básica, né? Para uma cesta básica, para pagar uma assistência médica, para o básico. E que elas não estão indo para a praia, para bar, para lugar nenhum. Então, antes de você pensar, poxa, já estou saindo mesmo, então eu vou para o ambiente da sala de aula, pense que pode ter outras pessoas lá que não estão saindo, elas estão indo por necessidade. Às vezes porque, por exemplo, a empresa paga a faculdade e agora estão querendo que esses alunos voltem. Então, tem outras pessoas lá com outras necessidades. Então, o que eu espero é essa consciência social das pessoas, a consciência também do que é, né, do distanciamento, do uso aos copos, aos pertences, e que as pessoas estejam um pouco mais tolerantes. Vou deixar uma dica, Tayana, para você. Ontem eu Claro. participei de uma roda vou te deixar aí até para a TV Assembleia, que é sempre tão gentil comigo. Ontem eu participei de uma roda de discussão que nós estamos discutindo. Será que os valores, vou deixar no ar para você responder, será que os valores culturais da sociedade pós-pandemia vão mudar? A gente tem estudos já sobre isso. E ontem a gente ficou surpresa com os índices que vieram. Então é isso, né? Será que uma crise muda realmente um comportamento? Então, assim, esse retorno, ele tem, na minha opinião, que ser muito mais consciente, porque hoje ele é a garantia da sobrevivência, da vida. Algumas pessoas vão voltar por necessidade. É o meu caso, eu preciso voltar. Né? Eu não parei em nenhum dia, mas eu não diria não para o retorno. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação muito grande financeira com a minha família. E assim como eu, acho que muitos têm também. Então, que as pessoas tenham consciência a quando forem para essa sala de aula. Né? Porque ele não vai estar, ele vai estar sendo responsável pela vida dele e dos outros que vão estar lá. Mas você, como educadora, né? Por um tempo aí para que todo mundo se acostumasse com o ensino online.
Você não acha que Sim, seria proveitoso a gente continuar até dezembro assim? 100%, Tayana. Essa é a minha opinião. Hoje os alunos estão adaptados. Ontem mesmo eu estava dando aula para uma turma, né? E eles falaram: olha, professora, e se voltar eu não volto? Né? Porque hoje o professor se adaptou didaticamente, melhorou muito, a gente está muito melhor do que estávamos em março, muito melhor, nós ganhamos outras competências, outras habilidades. O aluno também aprendeu a aprender diferente, né? Então, esse aprender a aprender foi importante. Então, todos nós desenvolvemos competências e habilidades. Por que colocar em risco agora tudo isso? Se a gente pensar numa classe da população que às vezes está num lugar, num confinamento, né, num estado precário, muito pequeno, sem alimentação, é o que eu estou falando. Acolhimento social, abrindo as escolas para receber, dar alimentação, fazer um acolhimento emocional, ok. Para dar aula, eu diria não. Eu diria hoje, enquanto, já que teve, né, nós somos forçados a essa adaptação, continua até dezembro assim, faz a vacinação, que na minha opinião, se tudo correr como a gente vem lendo aí, acompanhando, talvez aí até janeiro, final de janeiro, porque você tem que vacinar o rebanho todo, então final de janeiro, início de fevereiro, aí, ou seja, início das aulas, todo mundo volta, e aí você já teve esse acolhimento agora que você está fazendo, digamos, sugerido e não obrigatório. Na minha opinião, sim, Tayana, eu continuaria agora com o ensino remoto até dezembro. Porque agora acho que todo mundo pegou o jeito, né? Eu falo porque eu também tenho uma filha maiorzinha que pegou o jeito, parece que agora, mas aí já vai voltar e aí tem insegurança, o próprio psicológico. Ela é uma adolescente, o psicológico do adolescente, da criança, a gente não sabe como vai ser quando eles estiverem lá presencialmente. E o medo, né? Não, o medo, só Então, se eles realmente, vão ter o medo e se eles vão ter consciência. Que idade tem a sua filha? 13. Que 13. Ah, ela já é maiorzinha. Mas se eles vão ter a consciência de realmente, quando está ali próximo do colega, dar o distanciamento, não dividir as coisas. Será que eles têm realmente essa consciência já formada? Né? É Que muito a hora que difícil, você né? é difícil, a hora que você está ali, ou seja, eles vão voltar cheios de saudades, eles estão com esse tempo, né? Os meus não saíram mais, os meus desde que tiveram, que a gente começou na pandemia, não receberam mais um amigo, né? Eles estão bem fechadinhos. Então eles vão querer chegar, brincar, apertar, estar, dividir as coisas. Eles dividem lanche, eles dividem tudo, né? Será que eles vão ter essa consciência desse distanciamento porque a vacina não foi tomada? Eu não sei. Os adultos hoje não estão tendo. Você vê que os adultos, muitos eu escuto falar, né? Respeitosamente falando, Tayana, né? Às vezes a gente escuta falar, ô, chega perto de mim, aí dá um abraço, chega, eu tô carente, né? Chega disso, se tiver que morrer, morre mesmo. Gente, não é assim, não, né? Você imagine se todo mundo chega, ó, não tem problema, vem, o que que vai acontecer? Então, se o Exatamente. adulto hoje ele tem já essa necessidade, ele está com essa necessidade de aproximação, será que é a criança? Eles vão querer jogar futebol, eles vão querer brincar de boneca, eles vão querer fazer as coisas que eles faziam. E como que esses professores, principalmente das crianças, conseguem segurar essas crianças e falar, não pode, você não vai brincar? É bem complexo, né? Então, Exato. eu E a gente sinceramente da acho que educação depois infantil, dessa. Oi, desculpa. e a gente falando da educação infantil, principalmente porque a gente sabe que as crianças aprendem no contato, né? Exatamente, E não tem né? como. Exatamente. E agora, depois disso tudo, né? Ainda vamos considerar que muitas grades curriculares, agora, se você pegar início de novembro aí, tá terminando. São provas aí 10, 15 de novembro, acabou. Aí de qualquer jeito voltaria o ano que vem. Né? O colégio dos meus filhos, Uhum. quando dá meados de novembro, já terminou as aulas. Eles já cumpriram o calendário. Então, será que vale o risco agora? Você mesmo, né? O que a gente estava comentando, agora que eles se adaptaram e entenderam, agora a partir do ano que vem a gente vai correr atrás de todos os ajustes necessários aí e coloca realmente o que vai ter que ser necessário fazer e como vai ser necessário. Responsabilidade social, com consciência social, em cima da essencialidade, ouvindo o outro também.
né? Não fazendo simplesmente porque é aquele, né, pelo autoritarismo, né? Ser um pouco mais democrático nisso, né? Que você pensa e aí entendendo tudo que foi vivido realmente esse ano e aí o que as pessoas estão sentindo ainda, né? Sem Exatamente. André, desconsiderar, a né, gente está Tayana, chegando, né? Desculpa. a gente tá Eu chegando ia, nos minutinhos finais do nosso programa, mas pode concluir. não, eu ia dizer só sem desconsiderar, foi o que eu comentei aí no meio, que muitos países que voltaram estão dando um passo para trás e fechando de novo. Quer dizer, a gente já está tendo um exemplo do que aconteceu. E a gente vai fazer a mesma coisa? Exatamente. Andréia, a gente está chegando nos minutinhos finais do nosso programa. A gente sabe que é uma discussão que tem pontos e eu quero já te estender o convite aí para você voltar e contar para a gente daqui um mês como que vai ser esse retorno, como que você está se sentindo também como educadora, os seus colegas educadores e também os seus alunos. Então, eu estendo o convite aí para uma próxima conversa e já agradeço você novamente por ter participado aqui com a gente do Alesp Conecta. Foi um prazer, né? Estar com a Lesp Connecta é sempre um grande prazer, porque eu acho que vocês têm uma responsabilidade aí muito grande de, né, de trazer a comunicação sem a intimidação. Isso são poucos que fazem, né? E eu acho que esse deveria ser o papel realmente aí, enfim, de vocês que têm a imprensa na mão. Então, realmente, eu aceito o convite, para mim é um prazer grande. Eu vou contar para vocês o que eu estou sentindo. Se eu estiver viva, né? Se eu não tiver, aí eu te conto, ou peço para alguém te contar. Mas, se Deus quiser, né, estará tudo certo. Mas eu acho assim, se eu pudesse falar uma palavra hoje, eu diria consciência social. Dê a liberdade para quem quiser voltar, volte, quem não puder, não volta. Simples assim, né? Não imponha, garanta a vida. E para todos, né? Não só para os alunos, também para os professores, né? Esse foi mais um Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no canal da Rede Alesp e no YouTube. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.